Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês já devem saber, eu sou o Matheus Schmaelter e hoje a gente vai falar do último discurso do que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu nessa série que nós estamos fazendo sobre esse tema, sobre os lírios do campo e das aves do céu, que vão aparecer em diversos textos do Kierkegaard. Se você não viu os outros vídeos, eu recomendo a você que veja, mas eu dou aqui uma breve introduçãozinha. Esse texto ele é um discurso edificante, é um dos modelos de autoria do Kierkegaard. Então, se você só conhece as obras Temor e Tremor, ou A Doença para a Morte, O Desespero Humano, ou Migalhas Filosóficas, você conhece um lado da autoria, que é a autoria pseudônima, mas temos também esse outro lado que o próprio Kierkegaard afirmava que ele entregava com a sua mão direita, enquanto entregava as obras pseudônimas com a mão esquerda, propondo assim uma comunicação direta, né? Uma comunicação objetiva nesses discursos edificantes. São discursos que têm uma estrutura semelhante ao de sermão, de um sermão. São geralmente baseados em versículos bíblicos, em textos bíblicos, mas possuem uma reflexão profundamente filosófica. Nesse texto que nós estamos analisando, no primeiro discurso, ele fala sobre contentar-se em ser humano, a partir de olhar aos lírios do campo e as aves do céu, e alguns pesquisadores afirmam que esse livro, essa obra, esse discurso, ele é um discurso que acompanha os estágios existenciais de Kierkegaard, o estágio estético, o estágio ético, o estágio religioso. Então, o primeiro discurso seria um discurso com um foco estético, o segundo discurso um foco ético, e nesse discurso que nós vamos analisar hoje, um discurso com um foco religioso. E isso é muito importante porque Kierkegaard vai mudar um pouco o seu olhar, o modo como ele tem tratado essa passagem nesse discurso. Então, vamos lá? Vem comigo. Eu dividi esse discurso em 3 partes. Então, em primeiro lugar, ele tem uma introdução. Kierkegaard começa esse texto refletindo sobre como que a tristeza, quando se enraiza fortemente no coração humano, ela dificulta o consolo. Ele vai dizer nessa introdução que o preocupado, esse que está muito aflito ou entristecido, ele é capaz até mesmo de converter a sua tristeza, a sua aflição, àquele que tenta consolá-lo. De maneira que aquele que tenta consolá-lo não consegue consolar esse aflito. Então, como isso pode acontecer? Convida-se então o aflito a olhar o sofrimento do outro. Ao olhar o sofrimento do outro, ele se descobre então um estágio de melancolia. Melancolia que também é uma categoria ou um termo muito importante na filosofia de Kierkegaard, especialmente nos escritos estéticos e também na sua própria biografia. Kierkegaard se descreve como uma pessoa bastante melancólica. E essa melancolia se dá diante da brevidade da vida do mundo. Quando ele olha o lírio que hoje existe, amanhã é lançado ao fogo, ou quando ele olha o pássaro. E no contexto em que o Evangelho apresenta esse texto, Jesus fala que 2 pardais não são comprados por uma moeda, e o Kierkegaard até faz uma reflexão sobre isso, dizendo são tão de pouco valor que não seria suficiente um pássaro só valer uma moeda. Então, diante dessa brevidade, diante dessa finitude do mundo em redor, o aflito se vê em melancolia. O mundo é perigoso. Aqui eu lembro até uma frase famosa do Riobaldo, personagem do João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, onde ele fala que viver é muito perigoso. E o perigo da vida se dá em que a gente se pergunta, diante dessa brevidade, o aflito pergunta, diante dessa brevidade, isso é vida ou é morte? E diante dessa reflexão, diante dessa melancolia, sentindo essa melancolia, o aflito baixa a guarda. E aí então, ele pode ser consolado. E esse consolo se dá no chamado, mais uma vez, assim como no discurso anterior, o aflito é levado a pensar outra coisa, que não aquilo que o aflige. E essa outra reflexão, ela vem mais uma vez, como no discurso anterior, na forma de uma pergunta. Qual felicidade está reservada ao ser humano? Ao concluir essa introdução,
e entrar na primeira parte da reflexão, a gente percebe que Kierkegaard aqui muda o foco. Se no primeiro e no segundo discursos de O que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu, Kierkegaard está pensando diretamente nos versículos que falam para olhar o lírio, para olhar o pássaro. Aqui Kierkegaard está refletindo sobre o texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, do versículo 24 ao 34. Nos primeiros discursos ele se atém aos versículos 25 a 32 e 34, onde Jesus convida o aflito, o preocupado, a olhar os lírios que Deus veste e que nem Salomão, grande rei de Israel, em toda a sua glória se vestiu como um deles, a olhar o pássaro que não semeiam nem colhem e, no entanto, Deus os alimenta e, portanto, eles não se devem afligir. Kierkegaard abandona esse trecho e ele foca em dois versículos. No primeiro versículo, versículo 24, em que Jesus fala aos discípulos que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e às riquezas. E ele foca também no versículo 33, onde Jesus afirma: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, e todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Então nós percebemos em Kierkegaard essa mudança de foco. Agora ele parece que chama o indivíduo aflito a pensar numa responsabilidade maior, e isso vai ficar claro na exposição que eu estou fazendo aqui para vocês do texto. Nessa primeira parte da reflexão, depois da introdução, ele reflete sobre esse versículo que fala que não se pode servir a dois senhores. Em primeiro lugar, Kierkegaard chama a atenção para o rigor dessa fala. Não é uma fala simples, é uma fala dura. Mas ela põe algo que é muito importante em toda a filosofia de Kierkegaard, que ele vai defender do início ao fim, que é a liberdade humana. E essa liberdade é posta com rigor. Não se pode fazer de maneira leve, de maneira sutil. A palavra é dura. Ou isto ou aquilo, para nos referirmos à filosofia de Kierkegaard e à sua primeira grande obra de 1843. E essa liberdade o ser humano contempla quando ele vai ao campo. Quando Jesus convida o aflito a olhar os lírios e a olhar os pássaros, ali onde ele não tem nenhum comparativo, nenhum outro ser humano a quem se comparar, ou nem mesmo um senhor, um líder político, um rei, seja lá quem for, ali não há ninguém. E nesse lugar, o ser humano contempla a sua liberdade. Aí ele pode compreender o rigor da palavra que é posta, porque fala de uma condição fundamental do ser humano, que é a sua liberdade. E essa liberdade ele percebe também quando ele contempla os lírios e os pássaros. A imperfeição do lírio e a imperfeição do pássaro é que eles não são livres. Eles simplesmente existem, eles vivem, eles não servem a dois senhores. Na verdade, eles não servem nem mesmo a Deus. Eles servem para a glória de Deus, mas não são chamados a servir a Deus ou a algum outro senhor, como o ser humano é chamado. Então ele contempla a sua liberdade ao contemplar a ausência de liberdade no lírio e no pássaro. E aqui Kierkegaard introduz o que eu já sinalizei para vocês, é o dever da escolha. O ser humano, ele deve escolher. Ele deve decidir, ou Deus ou Mamon, como Jesus diz, né? Não se poder servir a dois senhores, um dos senhores é Deus, outro senhor é Mamon, ou as riquezas, ou Deus da riqueza. O homem, ele tem que escolher. E aqui a relação é absoluta. Uma relação que ele já trabalhou filosoficamente na sua obra Temor e Tremor, sobre a relação absoluta com o absoluto. O ser humano contempla sua liberdade e é chamado a escolher entre servir absolutamente a Deus e servir absolutamente outro senhor, seja o mundo, como o próprio Kierkegaard coloca, ou as riquezas, como o texto coloca e o Kierkegaard também traz. E essa relação, ela é absoluta na medida em que não importa se serve a milhões e milhões de dinheiros, né, de reais, de dólares, de euros, ou a 1 centavo. A partir do momento que se decide servir a riqueza, seja a 1 centavo, seja a milhões, já se fez uma escolha. E não se escolheu a Deus, se escolheu as riquezas. E essa escolha, ela é uma escolha radical, porque a liberdade humana é radical. Não se pode querer sintetizar um pouquinho de Deus, um pouquinho de Mamon, ou não se pode prescindir da escolha. É necessário escolher. E quem sintetiza ou quem suspende o seu escolher já está escolhendo.
e não está escolhendo o que há de superior, o que há de maior, que seria Deus. Está escolhendo as riquezas. Quer dizer, o que está em jogo aqui é que toda não escolha já é uma escolha. Alguns podem até lembrar do Sartre, que diz que nós somos condenados à liberdade. Mas essa palavra condenado à liberdade, certamente ela não tem muita aplicação na filosofia do Kierkegaard, porque o Kierkegaard vai dizer que poder escolher é o que há de mais magnífico no ser humano. É importante a gente ter em mente que o Kierkegaard, a filosofia dele não é uma filosofia individualista. É importante a gente ter em mente que ele não está falando para o indivíduo pensando só no indivíduo. O contexto é o contexto de uma modernidade, de uma cultura moderna que suprime o indivíduo sobre os movimentos sociais, sobre a nação, sobre categorias universais e que acaba tirando desse indivíduo a sua decisão. E é essa decisão que Kierkegaard põe novamente. E aqui, e em outros discursos, em toda a sua autoria, ele vai trazer a importância, o dever da decisão. E isso, longe de ser algo trágico, é aquilo que dá a dignidade, que é o que há de mais magnífico na existência humana, a sua liberdade. De maneira que a pior coisa que pode acontecer para o ser humano é não aproveitar uma escolha. Ele fala nesse discurso que uma escolha não aproveitada, ela permanece conosco. Uma oportunidade de escolha em que nós não decidimos por algo permanece conosco como uma maldição. Ela fica nos perseguindo e fica na nossa cabeça e a gente se pergunta, e se a gente tivesse decidido, e se eu tivesse feito alguma coisa naquele momento? Ela nos persegue como uma maldição, como um fardo. E é importante perceber que Kierkegaard aqui não está elogiando só a possibilidade de escolha, o poder escolher do humano que é magnífico. O humano deve escolher. Não existe fuga dessa decisão. E tão importante para Kierkegaard essa decisão que ele compreende que o próprio Deus se coloca como um objeto de escolha. Como nós vemos no texto bíblico, ou Deus ou o Mamon, ou Deus ou as riquezas. Assim, Deus se coloca como escolha. E eu consigo até imaginar alguns teólogos fazendo que não com a cabeça. Porque para Kierkegaard, a liberdade ela é radical e mantendo a liberdade humana, Deus mantém a dignidade humana e preserva a sua própria honra. Deus põe a si mesmo como escolha. E negar Deus como opção, de acordo com Kierkegaard, é blasfemar. Dizer que Deus é muito superior, muito grande, e ele está para além de qualquer escolha, é uma blasfêmia. Deve-se decidir. E deve-se decidir entre aquilo que te dá sentido, o que é absoluto, Deus ou o mundo, Deus ou as riquezas. E essa liberdade radical, essa possibilidade, esse dever de escolha, mais do que uma possibilidade, um dever, é o que põe a periculosidade da vida. É aí que a vida fica perigosa. E aqui eu não posso deixar de citar o conceito de angústia, porque essa sensação de perigo é a angústia. O Kierkegaard define a angústia como uma simpatia antipática ou uma antipatia simpática, quer dizer, como algo que ao mesmo tempo te atrai e te repele, né? Para a gente entender melhor, é o Deus me livre, mas quem me dera. É a percepção da periculosidade da vida, de que ter tal decisão absoluta nas mãos é o que torna a vida perigosa, é o que a gente quer, mas a gente tem medo de que dê errado, então a gente não quer. A periculosidade da vida marca esse sentimento de angústia que acompanha todo o indivíduo humano. E assim o Kierkegaard encerra essa primeira parte, como eu estou dividindo, e ele passa a trabalhar então o versículo 33 do texto de Mateus 6, onde fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele começa a responder aquela pergunta do início de qual é a felicidade que está prometida ao ser humano. E a bem-aventurança, quer dizer, a beatitude ou a felicidade eterna do ser humano, está em poder escolher o reino de Deus. Essa é a maior felicidade que um ser humano pode escolher. Ele traz o religioso de propósito para colocar essa questão. O reino de Deus, muito mais do que uma questão meramente religiosa, é a relação absoluta com aquilo que é eterno, com o que não passa, com o que permanece, porque o indivíduo que está melancólico diante da brevidade do mundo, ele encontra consolo, ou ele é salvo, por assim dizer, desse estado pela fé
no invisível. E aqui o Kierkegaard opõe o estado de melancolia para o estado de fé. Enquanto a melancolia lamenta diante da efemeridade do mundo, diante da brevidade da vida, que o lírio murcha, que o pássaro se vai, então ele olha e lamenta desse mundo visível, a fé olha para o invisível, para o mundo que permanece. E isso aqui é importante a gente destacar, porque quando a gente fala de religião, de cristianismo, geralmente tende-se a essa negação do mundo, uma crítica que já foi feita pelo Nietzsche lá no século XIX, mas não é isso que o Kierkegaard está falando. Porque, na verdade, o mundo visível, a efemeridade do mundo, nos empurra para a busca do reino de Deus, que a gente vai ver mais adiante. Há uma mudança de olhar do campo no mundo finito, para o reino de Deus, para o reino invisível e eterno. E quando ele encontra esse lugar, quando ele muda esse olhar, o mundo visível não engana mais, porque o eterno é posto. Existe algo que dá o sentido, que é superior, e esse é o jogo aqui que eu acredito que o Kierkegaard está propondo. É pôr o sentido absoluto da vida em algo que não perece. Numa relação, como eu disse, não uma negação, mas numa relação entre o eterno e o temporal, entre o mundo visível e o mundo invisível. E no campo, ao olhar o lírio e o pássaro, o indivíduo percebe mais uma diferença radical. O lírio e o campo não buscam, não procuram. Eles esperam. O lírio espera até murchar, mas espera pacientemente. Mas o chamado ao indivíduo humano é buscai. Então existe uma busca, existe uma procura. E essa busca, essa procura, ela é incentivada, ela é provocada pela efemeridade do mundo temporal. Então aqui o Kierkegaard está fazendo essa junção, esse equilíbrio entre o temporal e o eterno, onde se busca o eterno por auxílio do temporal que nos estimula a esse buscar. Ele busca o reino de Deus no céu e o eterno dentro de si. Mas aqui tem uma espécie de linguagem paradoxal, porque o eterno é o reino de Deus. E se ele está dentro de si, dentro do indivíduo, não é um lugar para onde se viaja, para onde se busca. O indivíduo encontra o reino de Deus aonde ele está. É assim que o Kierkegaard põe. Aqui é importante a gente também destacar que o Kierkegaard não está falando que todos têm um Deus dentro de si, mas que, isso é bem kierkegaardiano, o eterno se encontra na interioridade do indivíduo que contempla. E o consolo do aflito, melancólico diante do mundo, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E deixar o mundo naufragar. Mais uma vez, não é abandonar o mundo, mas é desapegar do sentido que aquilo que passa pode oferecer, porque é um sentido também transitório, né? Mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus e deixando o mundo naufragar, resignando do mundo, e aqui a gente volta para uma linguagem lá que aparece em Temor e Tremor. Um dia eu faço um vídeo sobre Temor e Tremor para vocês, porque eu gosto bastante. Mas é nessa resignação no mundo que se busca o reino de Deus. Mas é ao buscar o reino de Deus que a gente vai ver que o mundo é posto novamente, que é dado sentido ao mundo. E é importante a gente não perder de vista que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O Kierkegaard não entra em detalhes sobre que justiça seria essa, mas ele diz que quando a gente faz justiça para um outro, a gente corre o risco de esquecer Deus. Mas se buscarmos em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o reino de Deus e a sua justiça, Deus não é esquecido e de maneira alguma é praticada qualquer injustiça contra o outro. E aqui é importante destacar não só o equilíbrio entre o temporal e o eterno, porque existe essa dimensão ética para com o outro, mas falar também que o religioso em Kierkegaard não prescinde do ético, não nega o ético, mas o estágio religioso, na verdade, ele é ético-religioso. Ele tem o que no conceito de angústia ele chama de uma segunda ética, uma ética que é permeada pelo sentido do religioso. E essa relação entre o temporal e o eterno, mais uma vez, me lembra Temor e Tremor. Me lembra a imagem do Cavaleiro da Fé. Quem tiver acesso a essa obra, corre lá e dá uma lida, porque logo no início do livro, é uma das passagens mais belas que eu já li na minha vida. O Cavaleiro da Fé é aquele que, experimentando a fé na sua inteireza, quer dizer, no seu movimento de resignação, né, de resignação desse mundo efêmero, mas de retomada dele pela fé, vive constantemente em equilíbrio na sua relação absoluta com o absoluto, o eterno, e relativa com o relativo, com o mundo finito.
E aí tem uma imagem que é sempre interessante, que é quando o cavaleiro da fé, ele espera que a sua esposa tenha preparado um jantar maravilhoso para ele, e quando ele chega lá, não tem jantar nenhum, e ele fica exatamente da mesma maneira, impassível diante das suas expectativas não supridas. Isso, para mim, marca o que é o estado existencial do cavaleiro da fé. Isso marca, na filosofia de Kierkegaard e nesse discurso, a felicidade eterna do ser humano, que tem o seu sentido em algo absoluto, em algo eterno. Mas antes eu falei que buscar o reino de Deus não é uma viagem. Isso porque para qualquer lugar que a gente vá, o mundo visível é efêmero, o mundo visível experimenta a sua brevidade. E a gente vai lidar com isso. Mas busca-se o reino de Deus, então, onde se está, porque ele se encontra, mais uma vez, na interioridade. E ao se buscar esse reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Essa é a promessa que o Kierkegaard enxerga no Evangelho. E aqui ele está trazendo bem como as coisas aparecem ali. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse mundo visível que deixamos naufragar, ele é posto novamente pela fé. Isso vai permear a obra de Kierkegaard, isso vai aparecer primeiramente em Temor e Tremor, mas isso vai aparecer também em A Doença para a Morte, o Desespero Humano, onde o indivíduo humano prescinde de tornar-se o si mesmo que ele quer e recebe da eternidade o si mesmo que é o seu. Na filosofia de Kierkegaard não existe uma negação do mundo e um ascetismo, como se a gente se recolhesse num mosteiro para se livrar dos sofrimentos da vida. Mas se abraça através da fé essa vida, mesmo que ela seja efêmera, mesmo que ela passe. Mas o sentido é posto no eterno. E assim se dá, somente pela fé, esse equilíbrio. E é recebendo, através da fé, recebendo ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas, todo o mundo finito, o indivíduo experimenta um caráter de plenitude, onde ele tem tudo o que ele precisa, onde ele não precisa buscar nada fora de si, porque tudo lhe é posto pela fé. E isso marca a bem-aventurança, em que o indivíduo ele ganha tudo, ele tem tudo o que ele deseja, a partir de, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, encontrar esse eterno dentro de si e estabelecer, por decisão sua, a escolha por Deus e pelo reino de Deus, prescindindo do mundo. Então, esse discurso, ele é um discurso diferente do primeiro e do segundo, que a gente tratou nos vídeos anteriores, porque enquanto os outros põem o sentido no olhar do mundo visível, no olhar o pássaro, no olhar o lírio, esse discurso, ele traz o indivíduo a pensar sobre algo para além do mundo. E isso marca o religioso. Isso marca a diferença radical, a diferença qualitativa do estético, do ético para o religioso nesse discurso. O reino de Deus, que é isso que transcende o mundo, é o que dá o sentido. E é só o indivíduo, na sua radical liberdade, decidindo por Deus, que experimenta essa felicidade eterna. É um discurso sobre a liberdade humana, a radical liberdade do homem, que é o que há de magnífico do humano, e sobre a felicidade que ele pode encontrar ao fazer essa escolha. No fim das contas, o religioso do Kierkegaard é o indivíduo singular diante da sua responsabilidade, decidindo por si o que ele quer, exercendo a sua liberdade, mesmo que essa liberdade implique em não querer a Deus. Como ele fala lá já no Instante, a sua última obra, Deus prefere que o ser humano, conhecendo o cristianismo, não queira o cristianismo, do que ele viva o cristianismo da igreja oficial, que é alguma coisa entre não ser cristão e ser cristão. Então, esse é o terceiro discurso do o que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu. A gente então caminhou por uma ótica estética, passando por uma ótica ética e chegando então nessa reflexão do religioso a partir desse texto, nesse discurso edificante. Essa série não acaba aqui, tem outros textos do Kierkegaard que eu quero explorar com vocês sobre os lírios do campo e as aves do céu. Então a gente se vê no próximo vídeo da série e fiquem atentos porque ainda vai ter glossário Kierkegaard, curiosidades e outros temas de filosofia que me interessam, que eu quero falar para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo e ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, me segue lá no Instagram que tem conteúdo todo dia e aí a gente pode interagir, tem perguntinha todo dia também. E então a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.